Gente, nesse novo vídeo do canal Palavra do Cristão, eu vou falar sobre ingratidão. Curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais e se inscrevam no canal do YouTube. Fique ligado e bom vídeo. Falar sobre ingratidão não é nada fácil, porque dizem que a ingratidão é o mais pobre dos estados de espírito. William Shakespeare dizia que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Ou seja, o obrigado é o pagamento do humilde. Então, como não tem como ele pagar com dinheiro, ele paga com a gratidão, com o agradecimento. Por isso que para Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Porque para os humildes, o fato de você dizer obrigado, de você se sentir honrado, se sentir feliz, se sentir realizado por alguém ter feito algo por você, a forma de demonstrar essa gratidão é você sendo grato e tratando esse sentimento como uma pedra preciosa, como um tesouro. Victor Hugo dizia que a infelicidade é proveniente dos ingratos. Ou seja, os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Como eles são infelizes, eles também são ingratos. Para Miguel de Cervantes, a ingratidão é filha da soberba. Ou seja, aquele que se considera superior aos outros, que é arrogante, e por conta disso também é soberbo, ele é ingrato. Pois o verbo agradecer não está no vocabulário dele. Então, como ele é soberbo, ele jamais vai agradecer a alguém. Ainda que ele precise da pessoa e a pessoa ajude ele não vai agradecer. Porque a soberba e a arrogância nele é tão marcante que ele não consegue sequer dizer obrigado. Então a ingratidão é uma característica da pessoa soberba. O fato de você agradecer a Deus, de você ter esse sentimento de gratidão, o fato de você ser essa pessoa grata, que não tem vergonha de agradecer, que não tem vergonha de falar obrigado, isso tem o poder de mudar todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gratidão ela também faz parte da educação. Uma pessoa grata, ela é humilde e ela é educada. Porque ela sabe agradecer. Ela reconhece que ela não é autossuficiente, que ela precisa das outras pessoas. Então a gratidão é uma porta aberta para que nós possamos mudar o mundo. Pois através dessas atitudes, a gente influencia as outras pessoas. Como uma corrente do bem. A gente vai influenciar as outras pessoas ao nosso redor. Para que também elas sejam agradecidas. E agradecidas especialmente a Deus, que é o Pai de todas as coisas. Porque nós estamos aqui hoje graças a Deus. Né? Muita gente também fala que a gratidão é a memória do coração. Ou seja, tudo aquilo que o coração armazena de bom, ele retribui com a gratidão. Agora, se o coração armazena coisas ruins, armazena maldade, ele vai ser um coração ingrato. Existem inúmeras passagens na Bíblia que falam tanto sobre a gratidão como sobre a ingratidão. São inúmeras passagens. E pela simples leitura da Bíblia, a gente pode perceber que a gratidão ela é uma virtude do caráter. Ou seja, o fato de você ser uma pessoa agradecida, uma pessoa que dá graças, uma pessoa que louva, que honra e que principalmente agradece a Deus por tudo aquilo de bom ou de ruim que acontece na sua vida, isso demonstra que você tem um caráter de uma pessoa adoradora, de uma pessoa que reconhece que Deus é superior, que Deus está acima de nós, que Deus que nos criou e que nós dependemos dele para absolutamente tudo. Sem Deus, nós não somos nada. Daí vem aquela pergunta, se a pessoa não é grata nem com Deus, que é o Criador do universo, o Criador de tudo que existe, de tudo que há, como que ela vai ser grata ao próximo? Realmente a pessoa que ela é ingrata, até com Deus, dificilmente ela vai demonstrar alguma gratidão para com seu próximo, para com aquele que o ajudou na hora da dificuldade. Porque ele não considera aquele favor e aquela demonstração de bondade suficiente para que ele diga um obrigado. Então, se ele não agradece nem aquele que ajuda ele nos momentos de dificuldades, quando ele está precisando de alguma coisa,
como que ele vai ajudar o próximo? Se uma pessoa não é grata a Deus, dificilmente ela vai ser grata ao próximo, que o ajuda a superar os obstáculos, que o ajuda nas lutas do dia a dia. Se ele não vê aquele favor, aquela demonstração de bondade como algo que merece reconhecimento, dificilmente ele vai ter esse caráter de gratidão na vida dele, pois ele sequer reconhece Deus nas pequenas coisas, nos pequenos favores, porque ele não é grato nem ao homem e nem a Deus. E nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós. Isso é dito na primeira epístola aos Tessalonicenses, em seu capítulo 5, versículo 18. E no Salmo 92, a partir do versículo 1, é dito o seguinte: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Todos nós sabemos que Deus é fiel. Todo cristão verdadeiro, ele sabe da fidelidade de Deus para aqueles que o seguem, que guardam seus mandamentos. E como o salmista diz, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele está no mais alto dos céus. Ele que nos criou. Todas as nossas conquistas humanas, elas são fruto da vontade de Deus. Porque uma folha, ela não cai de uma árvore se não for a vontade de Deus. E tudo está à vontade e à fidelidade de Deus. Por isso que quando a gente acorda de manhã, a gente tem que anunciar o Evangelho. A gente tem que demonstrar essa lealdade. Porque nisso a gente reconhece a fidelidade de Deus e a vontade dele na nossa vida. E por isso nós rendemos graças ao Senhor. Todo dia é dia de louvar ao Senhor. Nas nossas vitórias, nas nossas derrotas. Por isso que o salmista, no Salmo 118, versículo 24, ele diz o seguinte: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e nele exultemos. Como eu disse, todo dia é dia de exaltar o nome do Senhor. É dia de louvar, é dia de glorificar e é dia de agradecer ao Senhor pelas conquistas daquele dia, pelas derrotas daquele dia. Pois tudo é feito segundo a vontade de Deus. Nós temos que agradecer mesmo pela infidelidade, mesmo pela ingratidão do nosso próximo. Porque muitas das vezes a gente faz coisas, favores extraordinários e a pessoa não reconhece. Ela não valoriza aquele favor. Ela não vê naquilo uma demonstração de humildade, uma demonstração de bondade. Ela vê naquilo uma oportunidade dela conseguir algo que ela quer. Porque muitas das vezes ela acha que a pessoa é ingênua, que a pessoa é boba, e por isso que ela faz aqueles favores. Então, se ela faz, ela não merece uma gratidão, porque ela faz porque quer. E se ela fez porque ela quis, ela não merece uma gratidão, não merece um obrigado. E nós, como cristãos, nós não devemos nos comportar dessa forma. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece. Mas também nós devemos ser gratos àquelas pessoas que nos ajudam. Mas, se isso não ocorre, ainda assim, nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus pelo fato da gente ter tido a oportunidade de demonstrar nossa bondade, ainda que não haja reconhecimento. Pois na grande tribulação, Deus vai olhar o nosso coração. Uma das formas do verdadeiro cristão agradecer aquele que o ajudou é colocando em suas orações, como é ensinado em Efésios. Em Efésios capítulo 1, versículo 16, é dito o seguinte: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha que demonstração extraordinária de agradecimento. Colocar aquela pessoa que nos fez algo de bom nas nossas orações. Do mesmo modo, nós também devemos colocar os ingratos, para que Deus toque no coração deles e demonstre que a gratidão é um dos requisitos para entrar no paraíso. Tanto isso é verdade que em Colossenses capítulo 3, versículo 15, é ensinado o seguinte: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Ou seja, deem graças. Porque se a gente for ingrato, a gente também vai ser insensato. E isso é entendido
na leitura de Romanos, capítulo 1, versículo 21, quando é dito o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Vejam que palavra forte. Eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Nem lhes deram graças. Os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato. Por isso, aquele coração obscureceu. Esse é mais um exemplo do servo ruim, daquele que mesmo tendo conhecido a Deus, nada mudou na vida dele, porque ele é ingrato. Ele não reconhece o que Deus fez por ele. E, portanto, ele também não vai reconhecer o que o homem fez por ele. Se ele não reconhece o que o Criador fez por ele, ele não vai reconhecer o que o homem fez para ele. Pessoas assim, elas merecem oração, para que haja uma mudança, ainda que gradativa, ainda que lentamente, mas que elas possam reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez delas, pois elas são o grão de areia no meio do oceano. Elas conheceram a Deus, mas foram ingratos. Mas quem conhece a Deus de verdade, ele jamais vai ser ingrato. E como eu salientei, nós devemos amar os ingratos. Nós devemos orar pelos ingratos, ainda que eles se tornem nossos inimigos. Pois como Jesus nos ensinou, nós devemos amar mesmo os nossos inimigos. Como é ensinado em Lucas, capítulo 6, versículo 35, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Vejam, se a gente amar os nossos inimigos, fazendo o bem, sem esperar nada em troca, Deus nos dará a recompensa do paraíso, porque nós seremos os filhos do Altíssimo. E nós devemos seguir esse exemplo, porque Deus é bom para com os ingratos e maus. E o verdadeiro cristão, ele deve amar os seus inimigos e colocá-los em suas orações. Como é dito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, já era sabido que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, dentre outros. Ou seja, já era conhecido e sabido que os homens agiriam dessa forma. Portanto, embora seja extremamente difícil a gente lidar com essa situação, a melhor coisa que a gente faz é agir com bondade e colocar todas essas pessoas que têm essas características egoísticas, de pessoas avarentas, presunçosas, arrogantes, ingratas, dos ímpios, na presença de Deus, nas nossas orações. A gente jamais deve mudar, deve se tornar uma pessoa maldosa, pois a gente vai estar se igualando a eles. Isso era tão bem conhecido e sabido, desde os primórdios, que o salmista, no Salmo 95, versículo 10, ele ensina o seguinte: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Isto é, ficaram 40 anos andando em círculos pelo deserto, mas o coração não mudou, continuou sendo ingrato. Olha a que ponto chega o ser humano. Vejam como realmente nós, seres humanos, precisamos de oração, para que a gente possa conhecer os desígnios de Deus, que a gente possa encontrar os seus caminhos, reconhecê-los quando eles se mostrarem na nossa frente, e não agir com o coração ingrato, para ficar mais 40 anos perambulando pelo deserto sem saber qual o caminho tomar, quando na verdade o caminho é Deus. Para que a gente possa reconhecer esse caminho, a gente tem que seguir o conselho que é dado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conselho melhor do que esse? É a receita da salvação. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que andar na contramão do mundo.
Ele não pode se amoldar ao padrão do mundo. Ele deve se transformar pela renovação da sua mente, para que ele seja capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ele tem que permanecer firme, longe daquilo que o mundo oferece de ruim, porque tudo é permitido, mas nem tudo convém. Isso é complementado em 1 João, capítulo 2, versículo 16, quando é dito: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Se a gente quiser ser contemplado com a salvação, a gente tem que andar na contramão do mundo. E a gente tem que saber dizer não. E temos que ser gratos a Deus. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Pois como é dito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Pois bem, ninguém é melhor do que ninguém. E reconhecendo esse caráter humilde, e reconhecendo que muitas das vezes nós somos ingratos com Deus e com o irmão, é que nós temos que ter uma postura renovada. Isso é claro, se a gente quiser herdar o paraíso, se a gente quiser estar junto de Deus. Pois Deus ama os maus e os ingratos, porque Deus é misericordioso. Mas isso não significa que a gente agindo com maldade e com ingratidão, a gente vai ser salvo. Deus é misericordioso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter uma transformação de vida. Rejeitar aquilo que o mundo prega e andar na contramão. Ou seja, ser contrário àquilo que o mundo coloca como bom. Porque muitas das vezes o que o mundo coloca como bom é na verdade o ruim, é na verdade o mal. Então sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos oferecido, por tudo que Ele tem nos feito. E também sejamos gratos ao próximo, pois sendo grato ao próximo, nós estaremos cumprindo o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Eu encerro esse vídeo por hoje. Espero que minhas palavras tenham gerado uma reflexão e uma consciência nesse sentido. E como eu disse no início, curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais e se inscrevam no canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.